Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Sejam todos bem-vindos, afinal de contas, todo imigrante tem valor em qualquer lugar do mundo. Pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês uma pergunta que muitas vezes estão me fazendo, que muitas e muitas mensagens estão me mandando. Será que dá para viver com um salário mínimo em Portugal? Mas editor, roda a vinheta. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha e assine o... Meus amigos, nós precisamos observar algumas questões para responder essa pergunta. É claro que eu não sou o dono da verdade. Muitas pessoas podem até questionar e falar, será que dessa forma dá realmente para viver? Mas observe só, pessoal. E aí nós precisamos pensar em duas questões. Mas vamos pensar juntos na seguinte questão. Primeiro, se a pessoa vai vir sozinha. Segundo, se ela estará acompanhada. Então vamos analisar os dois casos, as duas situações. Olha só, se a pessoa estiver sozinha, acaba sendo mais difícil. Porque o salário mínimo em Portugal é 705 euros. E o que acontece? Hoje em dia, nós vamos analisar algumas necessidades, algumas questões que todos nós precisamos. O primeiro motivo, a primeira necessidade que todos nós temos é o que? O arrendamento. O arrendamento não está fácil para se conseguir aqui em Portugal, nem para o norte do país, inclusive aqui para a região do Algarve. Em todo o país está muito difícil conseguir aluguel. Quando se encontra algum aluguel, ainda o valor também está alto. Mas vamos lá, uma pessoa sozinha, ela precisa pelo menos de um quarto. Se essa pessoa se adaptar, se planejar e se sujeitar até certo momento em um quarto, ela pode encontrar um quarto num valor de mais ou menos 250 a 350 euros. Eu já vi casos assim, então eu estou falando pelas experiências que eu tenho, tá certo? Então, se a pessoa chega aqui e geralmente os trabalhos são baseados no salário mínimo, os ordenados aqui são baseados no salário mínimo, vamos supor que a pessoa ganhe uma média de 800 euros, 850, mas vamos colocar 800 euros livre, se caso ela conseguir dessa forma. Então, 350, vamos arredondar também para 300 euros o valor do quarto. Ou seja, agora sobra 500 euros para ela, tá certo? Mas, e aí a gente vai analisar mais algumas necessidades, mais algumas coisas que uma pessoa precisa aqui. E eu fiz questão de anotar para não se perder. A questão da alimentação mensal para uma pessoa se manter, ela pode gastar mais ou menos um valor de 200 euros. Tá certo? Durante o mês. Isso também com equilíbrio, sabendo comprar, sabendo se manter. Vou colocar uma média de 200 euros. Lembrando que muitas coisas aumentaram aqui em Portugal também, infelizmente. Tá certo? Então, 300 euros do arrendamento, 200 euros de alimentação. Já deu 500 euros. Então, nós precisamos tomar um grande cuidado com isso. Fora isso, pessoal, hoje, em pleno século XXI, nós temos a internet. Todos nós precisamos de internet, não é isso? Então, um pacote de internet, vamos colocar uma média de 40 euros. Então, nós precisamos entender que entre internet, os dados móveis do celular, o plano para usar dentro de casa ali com uma televisão, ou também a questão do Wi-Fi. Então, mais 40 euros. Então, olha o custo como que está sendo para uma pessoa sozinha, para uma pessoa se manter sozinha no país com a questão do salário mínimo também. Então, isso acaba sendo muito importante, tá certo? E de uma certa forma, porque todo imigrante precisa, merece e é necessário um momento de lazer, um momento de descanso. Vamos colocar aí uma média também de 50 euros de gasto aí mensal, para algum passeio, para comprar uma roupa, para algumas necessidades que ele tenha. Então, isso acaba sendo muito importante, pessoal. Então, olha só, 300 euros de arrendamento, mais 200 euros de alimento, 500 euros. 50 euros de passeio, mais 40 euros de internet. Então, dá um total de 590 euros. 590 euros. Eu estou chutando com certo equilíbrio
pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, depende da pessoa, se ela vai fazer questão de passear, se ela vai fazer questão de comprar 200 euros de alimento durante o mês, tá certo? Precisa tomar um grande cuidado com isso, porque imagina só, uma pessoa sozinha vindo emigrar, se ela também não tomar cuidado da sua mentalidade, do seu emocional, de tirar um momento de lazer e ficar só trabalhando, pode se tornar perigoso também. É claro que depende de cada pessoa, cada caso é um caso, mas dessa forma a gente analisa que de 705 euros, que é o salário mínimo, mas vamos supor que a pessoa ganhe 800 euros, menos 590, quanto que dá? Calculou aí? Pensou junto? Sobra quanto para ela? 210 euros. Então é uma média que ainda a pessoa vai ficar no limite, mas ela pode ir se organizando. Agora, uma estratégia também que eu sempre aconselho é o que? Por mais que a pessoa esteja sozinha e fazendo de tudo para economizar e trabalhando 8 horas por dia, dependendo do emprego, agora na época também do verão, acaba tendo muitos e muitos trabalhos, muitas oportunidades. E aí ela pode fazer o quê? Fazer um extra, como a gente diz aqui. Fazer um part-time em algum momento que ela consiga levantar um dinheiro a mais. Como a gente fala no Brasil, fazer uma hora extra, seja no próprio trabalho ou em algum outro local. Até porque agora, na época do verão, terão muitos restaurantes funcionando até tarde e aí ela pode também fazer um extra ou um part-time em alguns lugares. Porque ao invés de sobrar apenas 210 euros para ela, ela pode se organizar, trabalhar um pouco mais, que nem sempre é aconselhável, porque a pessoa também ela tem que conseguir viver, ela tem que saber viver, ela tem que saber descansar, mas ainda assim, se for por algum motivo nobre, muitos que vêm sozinho acabam deixando o cônjuge lá no Brasil, o filho, alguma situação que ele deseja planejar ainda para o futuro, então ele pode, por um período... É falta de remédio, fraqueza. Por um período, trabalhar bastante, consciente da sua necessidade e depois ele sabe disso também, da importância de descansar. Principalmente os que têm que trazer famílias ou que estão planejando trazer família no futuro. Então, dessa forma, nós analisamos, nós observamos que sozinho dá para se manter com o salário mínimo aqui em Portugal. Tá ok? Família imigrante de valor. Preste atenção, aprendam bem, se organize, porque ainda assim dá. Pode viver no limite, mas vamos trabalhar, vamos se planejar para conseguir desenvolver uma melhor condição de vida aqui. Lembrando, pessoal, que Portugal, o objetivo de Portugal, as condições de Portugal não é para ficar rico. Muitas pessoas que às vezes são iludidas pensando ou achando ou ouvindo alguém dizer que dá para vir para Portugal e ficar rico, é um ledo engano, isso é ilusão. Não se iludam com isso. Portugal, muitas vezes nós escolhemos, muitos de nós escolhemos e precisamos nos lembrar disso. Portugal hoje é o foco dos brasileiros também e de muitos imigrantes de outros países pela qualidade de vida. Nós trabalhamos muito, muitas vezes ganhamos pouco, mas a qualidade de vida é diferente do nosso país de origem. Nós latinos, muitos do sudeste asiático, do leste europeu que vêm para cá, sabe disso. É claro que se as condições melhorassem, seria muito bom, mas enquanto não, vamos continuar com o nosso objetivo, vamos continuar sendo bênção no país e vamos continuar também o quê? Trabalhando e se mantendo de maneira legal aqui nesse país. Agora, meus amigos, e em casal, e em dupla, ou seja, os casados ou também até parentes, irmãos que muitas vezes vêm junto, será que dá para se manter? Aí nós vemos que dá para ficar um pouco melhor, porque os dois trabalhando, a renda acaba melhorando, a renda acaba contemplando mais coisas e mais condições. Então, tudo que nós analisamos para uma pessoa sozinha, para um solteiro, para uma única pessoa, agora nós vamos analisar para um casal. Por exemplo, os dois trabalhando, ganhando um salário de 800 euros livres, isso eu estou dizendo livre, o que acontece? No final do mês é um valor de 1.600 euros. Então, acaba sendo muito importante e muito bom. Só que, geralmente, o primeiro ponto que nós analisamos antes, que era a questão de uma moradia,
Para um casal, o ideal é o quê? Pelo menos um T1, não é isso? Ou em último caso, um T0. E ainda para piorar a situação, um quarto. Mas nem sempre, quando se aluga um quarto, que eu falei anteriormente, que seria 300 euros para uma pessoa, o proprietário não vai permitir que um casal fique no apartamento, ou melhor dizendo, fique no quarto por 300 euros. Não, geralmente ele vai cobrar pelas duas pessoas. Às vezes ele pode até um desconto. Geralmente vai para 500, 550 euros. Ele não vai permitir, infelizmente, permitir os dois ficarem ali pagando apenas 300 euros. Isso é complicado também, mas é aquela questão, há muita procura, pouca oferta e muitos proprietários acabam colocando condições que os imigrantes acabam se sujeitando, porque se não se sujeitar, vai morar aonde? Vai dormir aonde? Então é um pouco complicado, ou melhor, é muito complicado essa questão dos valores dos aluguéis também. Então pessoal, olha só, agora um valor de um T1, eu já encontrei aqui, já tenho por experiência o valor de um T1, que é um apartamento com um quarto, no valor de 600 euros, um valor bem alto. Em outros casos também já vi 700 euros. Mas vamos supor que então agora o casal encontre um apartamento de um quarto por 600 euros. Então se eles ganhavam ou ganham 1.600, 600 euros já foi para o aluguel, tá certo? De um T1. Se for um T2, acaba complicando e puxando mais o valor. Mas a questão de alimento, se um solteiro gastaria uma média de 200 euros, eu vou calcular aqui 400 euros para o casal, tá certo? É claro que pode ser sempre um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então 400 euros, 600 de aluguel, 400 de alimento. Já deu o quanto? 1.000 euros. Se nós olharmos o pacote de internet, que uma média agora para um casal pode estar beirando entre 60 euros, então, olha lá, 1.060 euros por enquanto esse custo de vida aqui. E também, como eu falei anteriormente, a questão do passeio. Então é muito importante também esse momento de lazer, esse momento de passeio, esse momento de descanso, esse momento de refrigério, principalmente agora o casal, tá certo? Para que eles possam também desfrutar do momento aqui legal, desfrutar do momento de descanso, de lazer, de paz e também para revigorar as forças de tanto trabalho. Então, pessoal, olha só como que é importante e também a condição de se viver aqui, tá certo? Então, isso acaba sendo interessante nesse sentido de cálculo, nesse sentido de pensamento e de planejamento financeiro, tanto sozinho quanto o casal, tá certo? Agora, se tiver filhos, imagine aí um pouquinho mais, porque as necessidades das crianças vai depender de cada família. Tem famílias que têm restrições de alimentação, tem famílias que não, mas de acordo com o que eu falei, tanto sozinho quanto o casal, dá para ter uma ideia do custo de vida, do gasto e também do quanto tem que se manter. E da mesma forma que eu falei para o solteiro de fazer renda extra, de repente algum dos casais também pode fazer a renda extra, pode fazer um part-time, tá certo? Porque principalmente, como eu já disse, agora no verão, muitos restaurantes vão estar contratando também no período part-time, num trabalho part-time. Então aproveite esse momento também. Então, pessoal, recapitulando, para um casal, 600 euros de aluguel, mais 400 de alimentação, 1.000 euros. Depois, 60 euros de internet, 1.060. E vamos colocar aí 50 para cada um, 100 euros de lazer. Pode ser de lazer, pode ser para comprar uma roupa, pode ser para ir no salão de beleza, fazer a unha, cuidar do corpo, cuidar da pele, principalmente para as mulheres, tá certo? Isso é baixo, pessoal, isso eu estou falando um valor baixo. Então, daria 1.160 euros, tá certo? Agora, de 1.600, calcule aí, menos 1.160. Quanto que dá? Calculou? Dá
440, tá certo? Então, olha só como que é o custo de vida, como que se organiza em Portugal, como que se orienta em Portugal. Por que, pessoal, eu tô querendo falar sobre isso também? Porque muitos inscritos no nosso canal têm perguntado e eu tenho conhecido pessoas que infelizmente estão vindo para Portugal e também até por visão de colegas, de pessoas próximas, dizendo que a vida aqui é muito fácil, dá para ganhar muito dinheiro. Quando a pessoa chega aqui, ela vê que não é nada disso. Se frustra, se decepciona, se chateia e, por fim, acaba voltando para o país. Então, pessoal, como eu já disse, Portugal não é hoje em dia o momento para ficar rico, não é o país para enriquecer, mas sim para ter qualidade de vida. É claro, vou repetir, que não justifica os valores altos dos aluguéis, a pouca oferta que está tendo, a dificuldade que os imigrantes estão passando, porque Portugal é um país dependente da força dos imigrantes, da força de trabalho ativa dos imigrantes, mas de outro lado, os imigrantes estão sofrendo aqui, estão passando por dificuldades. E lembrando aqui, pessoal, de alguns comentários, eu sei que vai ter gente que pode até comentar, mas ninguém pediu para vir, fica no seu país. Pessoal, todo mundo tem a liberdade, mas que poderia ajudar os imigrantes, poderia. Até porque se todos os imigrantes saíssem hoje de Portugal, o país passaria por situações difíceis. E a gente sabe disso. Os imigrantes pagam impostos, contribuem muito com o país, ajudam no desenvolvimento do país, só que de outro lado, muitos dos imigrantes não têm benefício, não têm auxílio, não têm ajuda e acaba atrapalhando a vida dos imigrantes, principalmente os imigrantes de bem, que faz tudo de acordo com a lei, faz tudo de acordo com o que o país pede para evitar problemas, tá certo? Mas então eu quero deixar aqui esse compartilhamento de ideia, essa estratégia aqui de planejamento financeiro para uma pessoa sozinha, para um casal e também alguns que venham a ter filhos também nesse momento, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha contribuído aí para o aprendizado, para a reflexão de muitos de vocês, tá certo? E dessa vez eu quero pedir ainda, pessoal, que vocês nos ajudem com o nosso desafio do carinho da retribuição. Nós estamos com o objetivo de bater 10 mil membros, 10 mil componentes da família Imigrante de Valor. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com algum amigo seu e também ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal, tá certo? Deus abençoe, até o próximo vídeo. E eu quero fazer aqui rapidinho, pessoal, um 360 com vocês hoje, desse lugar aqui que eu estou, em Faro. Aproveitando aqui essa paisagem linda e esse pôr do sol ali que está descendo. Olha só. Tá certo? Espero que vocês gostem. Nos ajude aí. Deixe o seu comentário. Contribua. Não pense apenas na crítica, pessoal. Se eu errei, se eu falei demais, se eu falei errado. Mas contribua com o nosso canal. Com educação e nós vamos seguindo junto. Tá certo? Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.